Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Fraternidade Francisco de Assis Casa Bezerra de Menezes. Aqueles que estão chegando, se sintam assim, abraçados por nós, porque a espiritualidade fica muito contente quando chega mais um membro e para compartilhar, para fazer a troca. E na noite de hoje nós vamos ter como estudo principal o arcano maior do tarô. Hoje nós estamos aqui com a nossa imperatriz, que irá nos, assim, mexer conosco, porque eu sempre digo que a lâmina, como é um desenho, como é algo assim colorido, que traz para a gente N referências, né? Referências de nós mesmos, porque todos os nossos estudos têm como intuito despertar em nós aquilo que a gente já trouxe, mas que a gente possa pôr em prática tudo aquilo que a gente já aprendeu, que haja um despertar, né? Então, os nossos estudos têm esse grande propósito. E iniciamos sempre os nossos estudos com um trabalho de meditação, que a nossa casa ela prima para que nós possamos trazer para nós a nossa essência, né? Esse ser espiritual maravilhoso e feliz que nós somos, e que muitas das vezes a gente se esquece desse potencial que o Pai nos proporcionou. E esse exercício, ele nos ajuda a concentrar. Quem é de nós que não tem, às vezes, aquela dispersão ao longo do dia, começa a fazer uma ação, sai de um lugar e retorna para o outro e não consegue lembrar o que fez, aonde deixou a chave, o que acabou de falar, que a gente diz assim, ué, eu disse isso, né? Será que eu tive capacidade de dizer isso? Às vezes a gente até se surpreende, porque a gente às vezes tira, vamos dizer assim, da manga, coisas maravilhosas, e às vezes não acredita que é capaz. Mas esse trabalho de meditação, ele deveria ser assim o protocolo nosso diário, né? Porque se nós estamos aqui nessa casa e acreditamos que tudo aquilo que chega até nós é primoroso, por que não usar? Não adianta só mencionar que a casa é maravilhosa, que os estudos estão incríveis, se a gente não torna isso uma prática diária. Então, temos como protocolo trabalhar a cor do mês, a cor do período, a cor que é recomendada. E nós estamos no nosso triângulo cor-de-rosa. E como nós fazemos esse exercício? A gente projeta entre as nossas sobrancelhas a imagem de um triângulo equilátero, porque ele vai ter os três lados iguais, os vértices iguais, né? Projetado entre as sobrancelhas, como eu mencionei, ativando duas glândulas importantes. A hipófise, que justamente está posicionada entre as nossas sobrancelhas, dentro da nossa mente, né? Vamos dizer, da nossa caixa craniana, e a nossa pineal. E nós vamos ativando, porque o propósito da casa é despertar, mas dentro, vamos dizer assim, daquilo que cada um tem condição de dar, com aquilo que cada um está proposto a fazer. Então, esse desenvolvimento espiritual, ele é gradativo. Ele é gradativo para que a gente saboreie, vou usar esse termo, sabe? Traga isso mesmo prazeroso para as nossas vidas e façamos uso. Então, esse aí é a forma como nós trabalhamos e a cor desse período é o cor-de-rosa. Pelo senso comum, o cor-de-rosa lembra para a gente o quê? O amor. E o amor, o que ele faz na vida da gente? Ele traz para a gente alegria. Quando a gente está amando, as pessoas dizem assim: nossa, mas como você está bonita. Nossa, você tem uma luz, um brilho diferente. Por que isso? Porque o amor atrai o que é bom. Então, o rosa é a cor que atrai, é a cor de fixação. E um dos estudos que a nossa casa promove é nós entendermos o que esse astro maravilhoso, o Sol, emana para cada um de nós. É ele que permite que estejamos aqui no planeta. E ele emana três energias primorosas. Uma delas é o glóbulo de vitalidade, ou prana. O outro é o forte e o kundalini. Mas esse é um assunto que vai ser tratado em outra aula. Eu só quero chamar a atenção de vocês para a cor e como ela funciona no nosso corpo.
Como eu mencionei que ela é uma cor agregadora, ela é uma cor que atrai tudo aquilo que é de bom. Quando o Sol emana seus átomos, né, dentro dos glóbulos de vitalidade, existe uma cor que é o cor-de-rosa, e ele atrai 6 outras cores. E atrai e forma esse glóbulo, essa energia, que ela é trazida para o nosso chakra esplênico e é redistribuída no nosso corpo. Também é um assunto que é tratado em outra aula, mas eu acho importante a gente entender a função dessa cor para nós. E no nosso corpo físico, nós podemos utilizar essa cor na nossa coluna vertebral, a partir do cóccix até a nuca, envolvendo o sacro, o lombar, o tórax, a cervical e banhando o nosso cérebro. Fazendo o quê? Ativando o nosso sistema nervoso central, ativando os nossos plexos que vão receber a carga energética do rosa para dar vitalidade ao nosso corpo. Olha só, se a gente tiver isso em mente e na hora de fazer o exercício a gente conseguir ver, né? Ainda dou uma sugestão, que hoje nós temos lâmpada de LED, né? Que quando você acende uma cor, ela se espalha, né? Então vamos visualizar a nossa coluna vertebral assim, como se fosse aquele fio de lâmpada de LED, trazendo para a gente alegria, ajudando a gente a transmutar esses sentimentos que tá aí para a gente, né? São familiares, é financeiro, é o mundo, é a nossa preocupação com o que está acontecendo no planeta. Joga o cor-de-rosa e acredita, porque a fé é o que é importante. A fé remove montanhas. O Cristo sempre deixa esse legado para a gente, né? Em todos os seus discursos, a fé é fundamental, né? Bom, e após esse exercício, isso, nós temos a nossa oração. A minha empolgação de estar aqui com vocês me levou a trabalhar isso e esqueci da nossa oração, que é, vamos dizer assim, a partícula importante da nossa vida, né? É o nosso primeiro alimento, é orar, é agradecer, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, e envolta nessa atmosfera cor-de-rosa, que a gente já começou a falar sobre ela, nós vamos inspirar esse ar cor-de-rosa, envolver todo o nosso corpo em amor. E esse amor a gente levar para as energias que nos acolhem nessa casa, as energias, a egrégora de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de Mãe Maria, do nosso amado Mestre Jesus, dos mestres da grande fraternidade branca, os arcanjos dos raios evoluídos e todos aqueles irmãos que são atraídos para estarem junto conosco, estudando e nos orientando nessa nossa trajetória, nessa nossa proposta de vida. E que a paz se estabeleça em nossos corações, que nós sejamos conscientes do nosso papel aqui de filhos amados do Pai, e que dele somos a imagem e semelhança em amor, em fé, em compreensão, em benevolência, e todos esses cortejos que nos auxiliam a nos aproximar do Pai. E assim, nos colocamos gratos por esse momento, pela possibilidade de estarmos aqui, tanto físico quanto visualmente, através da internet. Nós agradecemos ao Pai essa grande oportunidade. Graças a Deus. E aí, tudo bem? Então, vamos dar o nosso passo seguinte dos nossos estudos. O outro estudo nosso é o Bhagavad Gita, a mensagem do mestre, né? E quem é esse mestre, né? É esse ser que nos criou, que nos deu a possibilidade de estarmos aqui e que quer que, através de grandes ferramentas como essa do Bhagavad, possamos sedimentar, né? Eu falo em abrir, eu falo em sedimentar, eu falo em trazer para a gente todo esse aparato, né? Toda essa informação. E nessa mensagem, que foi escrita aproximadamente 5.000 anos antes do nosso Evangelho, né? Por locais onde o Cristo passou e trouxe todo esse legado para nós, né? Essa mensagem
ela nos incita a sempre despertarmos tudo aquilo que a gente trouxe de outras vidas para cá, para essa vida presente, para essa matéria, para que essa matéria, através desse conhecimento, desperte cada vez mais o espírito que habita em nós. E na lição de hoje, que é o capítulo 9, que é a sublime ciência e o soberano segredo, no preâmbulo ele nos orienta a entender todas as passagens através desse resumo. A quem tem a verdadeira fé, inabalável esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência, revelado o soberano segredo que é a presença divina na humanidade. Então, uma palavra que fica forte aqui é justamente o amor. Que quando a gente ama, a gente se perdoa, porque vamos dizer assim, seria o ponto-chave da gente entender que erramos ainda, por isso que ainda estamos aqui encarnados, por isso que retornamos ao planeta, né? E pelo amor divino e pelo amor que ressoa em nós, nós conseguimos entender essa presença, né? Que é justamente esse segredo. O que é um segredo? É aquilo que ainda não foi revelado. Ele está velado ainda. Quando ele é revelado, ele passa a ter uma outra representação na vida da gente. Eu sei que ele existe e eu o uso, né? É usar esse aprendizado todo. Nós estamos no item 25 desse capítulo 9, que diz assim: cada um chega ao objeto de sua devoção. Os que adoram os antepassados, com eles morarão. Os que adoram os espíritos inferiores, à sua esfera irão. E aqueles que adoram a mim, em minha essência, comigo se unirão. Vocês sentiram que essa frase ela tem a interpretação do livre-arbítrio? Eu escolho e eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Então, quem quer viver no passado, naquele sentimento pesado do que já fez e lá atrás não pode mais alterar, vive infeliz, porque não vê caminhos para prosseguir, né? E aqueles que adoram os espíritos inferiores, né, a essa esfera irão. Quais seriam esses espíritos inferiores? Como a gente poderia interpretar essa passagem, né? O que é inferior seria tristeza, mágoa, angústia, que outros esses sentimentos todos que fazem a gente se perder na nossa escalada evolutiva, porque a gente está sempre atrás. Perceberam? É sempre passado. Porque foram situações que aconteceram e que geraram em nós sentimentos. E esses sentimentos fazendo o quê? Fazendo a gente se unir ao que é inferior. Porque a gente alimenta as coisas que não são boas, né? E ele diz aqui: aquele que adora a mim, em minha essência comigo se unirão. Então, aqueles que amam, que perdoam, que estão sempre dispostos a auxiliar o próximo, sem esperar recompensa pelas suas atitudes. Eu faço. Se você não entender, não quiser aceitar, tudo bem que assim seja. Eu fiz a minha parte, né? Mas a gente não precisa nem usar essas palavras, a gente usa a nossa mente, a nossa capacidade de levar esse pensamento às pessoas, né? Então é isso que o Bhagavad diz para a gente hoje. Não vamos viver no passado. E a Imperatriz também disse isso para a gente. Não vamos viver no passado. Vamos trabalhar o presente para que o nosso futuro seja um futuro melhor. Porque, pensem bem, o nosso futuro em algum momento será o passado, mas será uma referência positiva da vida. A gente terá boas lembranças para desfrutar. Vamos à nossa apostila, Mediunidade Médica, que foi escrita pela nossa irmã Narci Castro de Souza. E essa apostila, o que ela carrega em si? O que ela traz para a gente, né? A maioria de nós tem o objetivo de ser médiuns da nossa casa, né? De fazer esse trabalho de amor ao próximo.
Então, essa apostila, ela vem trazendo para a gente orientações para que nós possamos ser médiuns com um refinamento maior. Porque esse refinamento da mediunidade, isso vai nos ajudar nos passos que nós temos que dar na vida. Porque ser médium foi um presente dado a Deus para cada um de nós. Todos nós somos médiuns, cada um com a sua habilidade, vou usar esse termo. Né? E no capítulo que nós estamos trabalhando, que é o capítulo 14, ele fala de incorporação. O que vem a ser a incorporação? Essa mediação entre o plano físico e o plano espiritual. Então, nós estamos aqui, ó, nós somos médios, mediunidade, intermediários. E o item 14, que é a pergunta de hoje, ela diz assim, ela nos questiona. Quando um médium estará apto a participar de uma reunião de desobsessão? Que é um dos trabalhos desenvolvidos na nossa casa, que nós chamamos da nossa cura espiritual. E eu, pensando nessa palavra desobsessão, eu fiquei analisando o trabalho que eu realizo nessa casa de desobsessão. Nós temos que ter o compromisso de não sermos obsessores de nós mesmos. Porque com todo esse cortejo que Deus não quer que a gente desenvolva de tristeza, de mágoa, de angústia, nós estamos atraindo irmãos na mesma frequência. E estão nos sugando, nos obsediando. Então, estarmos aqui é termos a consciência de que isso não é bom para a nossa vida. Para a vida física, nem para a vida espiritual. Né? E a resposta para essa pergunta é: o médium estará apto após um período de trabalho em outras reuniões da casa, tais como, por exemplo, aplicação de passes, deverá também apresentar condição física e psicológica adequada a esta tarefa. Mas eu vou um pouco além dessa resposta. Eu vou com a proposta da casa de que todos nós tenhamos que nos adequar às vibrações que a casa tem. Né? Quando a gente vem aqui pela primeira vez, alguns de nós não sentem essa energia, essa vibração. Sentem uma felicidade, estou bem, né? Estou assim, sutil, meu corpo sai sutil. E a gente às vezes não entende o que isso representa. Isso já representa uma afinidade da nossa energia com o padrão da casa. E os estudos, vir aqui, estar sentado, estar ouvindo, participando, isso vai fazendo com que essa vibração fique mais refinada. Isso vai reverberar onde? No nosso dia a dia, na nossa compreensão, no nosso lidar com o outro. E nisso nós vamos o quê? Aumentando essa nossa capacidade de sermos a mediação, de estarmos nesse diálogo constante conosco, porque nós somos os primeiros a serem tratados. É um presente. Querer ser médium da casa é um presente muito maior. Então, aqui nós passamos por um período de estudos. Depois das reuniões que nos são facultadas a participar, nós passamos por uma avaliação para saber se é momento e se nós queremos começar a fazer o trabalho realmente de desenvolvimento mediúnico, que na nossa casa é feito através de um trabalho de meditação, é um trabalho tranquilo, nós não temos como propósito de ativar nenhuma glândula, de acelerar o processo de evolução do nosso espírito. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. E esse respeito mútuo, né, que nós temos que ter conosco, né, dizer, eu não psicografo, eu não vejo, eu não sinto. Mas o amor que a gente emana num bom dia, num boa tarde, no que o senhor precisa, né? Isso aí é ser médium, é ser esse intermediário. Porque nem todos viemos com todas essas habilidades. E não pensem vocês que quem tem muita habilidade é mérito, não. É dever, é porque ficou devendo lá atrás e veio aqui para pagar.
Então, a gente não pode se sentir orgulhoso de psicografar, de ver. Não. Porque aí nós estamos sendo obsessores de nós mesmos, esse é o termo. Estamos sendo obsessores de nós mesmos, entenderam? Tá bom? Então, é esse o item a mais que eu gostaria de passar para vocês, como reflexão, né, de sermos médiuns da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Bezerra de Menezes. E agora sim, nós iremos contemplar essa lâmina, observar todos os símbolos e cores, já que somos uma casa de cromoterapia, né? As cores que são representadas nessa lâmina. Eu vou chamar a atenção desse tom azul que representa para a gente o planeta Terra, né? É a cor que o planeta mais precisa de quê? De equilíbrio. As vestes dessa mulher é verde, trazendo o quê? A cura, né? E ela traz em sua mão um escudo amarelo representando o grande voo do espírito, a sabedoria espiritual através dessa mulher. Seus cabelos marrom. Então a gente visualiza o que é o marrom. O marrom é terroso. É mesmo a mente estando mais conectadas com o alto, nós estamos também que estar ligadas à terra, porque é aqui que é o grande aprendizado. E ela passa isso para nós. Então, só chamando a atenção dessas cores primordiais aqui, tá? E vamos agora começar a ler os signos e símbolos, né? Que essa lâmina nos passa. Ela é o número 3, porque nós estamos no arcano 3. E aqui nós temos um triângulo que tem 3 vértices. A Nasci Muito Bem, na sua segunda edição, ela nos faz pensar sobre esse triângulo. E quando nós chegarmos aqui, eu vou esmiuçar um pouco mais. Então, o número 3, essa é a letra hebraica que representa a palavra Gimel, né? E Gimel é uma representação, vamos dizer assim, dessa reprodução do homem na Terra, porque são 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Essa é ter essa chave, né, como um elemento para abertura, para desvelar esse mundo espiritual maravilhoso que a gente tem a possibilidade de alcançar, de ver através da abertura dessa porta. E aqui nós temos uma mão fechada, onde a gente visualiza como se fosse um tubo, né? E aqui é a representação de por onde passamos. A nossa evolução, a evolução espiritual do homem na Terra, ela às vezes é apertada, é oprimida, ela tem que passar por determinadas situações para poder dar valor à vida. Até aqueles que são abastardos, que têm uma posição financeira maravilhosa, a gente às vezes idolatra esse alguém, mas não sabe a metade do que ele passa, porque cada qual recebe aquilo que precisa para poder passar por esse espaço fechado, que é aqui, a partir daqui, que a vida física se representa. Do outro lado, nós temos o símbolo de Vênus. A gente tem um círculo que é representado pelo Sol, né? Que eu falei para vocês lá no início, né? Quando eu estava falando da luz cor-de-rosa, que esse Sol é que emana para a Terra os globos de vitalidade, que faz com que a vida que é gerada, ela realmente se represente. E nós temos uma cruz, que nós podemos trabalhar os 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Ou se a gente se reportar, hoje eu vou estar sempre me reportando aos outros arcanos, o arcano 1, né, que é o mago, que ele chega aqui individualizado, mas ele chega com esses elementos para poder viver a vida na Terra. Né? Porque Deus não diz assim, que nasce a Eliane. Não, ele diz, nasce a Eliane, mas ele dá a Eliane os elementos para a Eliane viver e se descobrir. Né? Então, aqui é esse símbolo. E ele se repete aqui na mão dele, voltados para cima. Né? Então, vamos abrir o nosso livro na página 53 e começarmos a juntar essas informações. O arcano 3 é a imperatriz, é a divina natureza, é o parto e a geração.
simboliza este arcano a matriz universal, aonde tudo é gerado, e seu trabalho criador em sequência de dois arcanos anteriores, né? Então, essa criação, esse arcano, ele vem de dois arcanos anteriores, que é o mago, que é o que é o ser, que já se individualizou, já passou pelo reino mineral, animal, mineral, vegetal, animal e se individualiza no reino hominal. E chega aqui com todos esses elementos que eu mencionei para vocês, para viver, para sobreviver, para se descobrir como ser espiritual. E o arcano 2, que é a papisa, que é a gnose, que é a sabedoria. Né? Então, Deus nos deu a mente, a capacidade da gente se descobrir, de se redescobrir. Porque a gente erra, sim, mas a gente também acerta, e através dos erros que a gente às vezes descobre como fazer correto. Né? Então, a união desses dois arcanos gera essa matriz universal, esse útero, que vai trabalhar com todas essas sabedorias, com esses elementos, com a sabedoria, com os elementos água, terra, fogo e ar. O que fazer com tudo isso? Por que eu recebi? Por que isso veio para mim como uma dádiva? Uma dádiva à vida, né? E ela vai explicando para a gente mais adiante. O signo do alfabeto hebraico é Gimel. Gimel é a nutrição. Então, este arcano é o que nutre. O seu símbolo, o seu número corresponde ao 3. Seu hieróglifo é uma mão que pega, disposta de um modo que forma um canal. Este canal oferece a ideia de uma vagina, que constitui a última etapa do processo de nascimento. Então, nascer de uma forma natural, né, que é o que todos deveríamos ter essa oportunidade de vivenciar, mas que já devemos ter vivenciado em outras vidas, né? É justamente esse trabalho de sair daquele aconchego, daquele local agradável, né? E vivenciar o novo que a gente não sabe o que é. Seu símbolo geométrico é o triângulo, que, conforme o caráter do ternário, porque são 3 vértices, né? Será ascendente ou descendente. Ascendente, o triângulo voltado para cima, que representa para a gente o ser que já evoluiu, o nosso Krishna do Bhagavad Gita. E o triângulo invertido para baixo seríamos nós, Arjuna, com conhecimento, mas ainda não sabendo o que fazer com esse conhecimento. Quando ele souber, ele vai virar esse triângulo. Tá? No triângulo ascendente, podemos inferir as seguintes deduções. O ápice é o N, né? É a providência. Com sua luz ilumina o presente. Então, o ápice é a luz. É o que abre os nossos olhos, o que tira as vendas dos nossos olhos para ver à frente. O vértice esquerdo, a fatalidade, que limita a vontade, consequência inexorável do passado. Então, o que é essa fatalidade? É viver no passado, é o que a gente já mencionou. É estar lá atrás e não dar os passos para frente. É curtir aquilo que já não faz mais, não vai interferir no hoje. Interferiu no ontem, mas no hoje não. O vértice direito, que é o positivo, é a vontade de criar o futuro. Eu posso, eu quero, eu vou conseguir, é a nossa vontade de sair da inércia. Né? E a Nassim nos faz aqui refletir sobre esse triângulo. Ela diz assim: se a vontade, que é o positivo, né? Se a vontade humana se une à providência, lá de cima, as duas se tornam mais fortes que a fatalidade. Então, a gente toma essa consciência de que o passado não interfere mais. É se sentir senhor, vamos dizer,
dominando esses sentimentos. Se o homem fecha os olhos à luz da providência, que seria o N, o neutro, né? Sozinho entra em luta com a fatalidade. E o resultado não pode ser previsto, vencerá o mais forte. Então, entendendo que essa neutralidade seria o livre-arbítrio, né? É uma luz, mas é uma luz que você que vai decidir o que vai fazer com ele. Se você vai se juntar a uma nova criação ou se você vai viver no passado. E uma outra leitura. Se a vontade humana lutar contra a providência e a fatalidade, os dois unidos, né, a vontade não vencerá. É o livre-arbítrio. Deus está vendo, sabe que aquele caminho não é o correto, mas ele deixa a gente vivenciar para a gente poder crescer. Porque, infelizmente, a gente crescemos muito na dor. Podíamos crescer no amor, mas crescemos na dor por querer mudar o outro, por querer fazer com que o outro fique reto quando o outro está curvado. Só ele pode querer ficar em pé. Então a gente fica brigando para que o outro mude. Quem tem que mudar? Somos nós, porque nós somos exemplo. E voltando ao texto. Este arcano é representado por uma mulher grávida. Somos nós gestando as nossas vidas, gestando as nossas propostas. Ela está sentada, coroada com 12 estrelas, símbolo dos 12 signos zodiacais, né? Nós já tivemos várias vidas, já passamos por todos esses signos. E passamos de novo, porque ainda não aprendemos, ainda estamos nessa escalada. O termo zodíaco indica o plano físico. Vejam bem, né? Nós estamos numa casa espiritualista, mas nós estamos em corpo físico, e é através desse corpo físico que nós vamos atingir a nossa evolução espiritual. Então, ele é um instrumento muito importante que precisa ser cuidado, e é o que ele chama a atenção da gente, esse cuidado com a nossa emoção. Aí ele diz que o termo zodíaco indica o plano físico, a manifestação na Terra das energias solares. A mulher está banhada com a luz solar, ou seja, com ápice, com neutro, né? E sente as dores do parto eminente. O Sol é o centro da gravitação e é o núcleo que emana luz e vida. Portanto, a fonte da criação. O cetro, com o símbolo de Vênus, representa o reinado do amor sobre tudo o que nasce e nascerá. Então, a Vênus é a deusa do amor, né? E o seu símbolo, ele representa esse amor, porque esse sol que emana vida para a gente, ele foi criado através do amor de Deus, para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui, estarmos respirando e recebendo, porque esses glóbulos de vitalidade que a gente mencionou, está aqui no nosso ambiente. Nós respiramos eles o tempo todo e a gente esquece. Tá? A correspondência astrológica deste arcano é Vênus. O símbolo de Vênus mostra o círculo que representa o Sol, que é a vida no planeta Terra, reinado sobre os 4 elementos, a cruz. A luz do Sol, o amor, supera as dificuldades do ambiente. Então, voltando ao que nós começamos a falar sobre o triângulo cor-de-rosa, que é a luz do amor, né? Que atrai, que agrega tudo. Na mão esquerda, a mulher segura um escudo com uma águia em voo, representando o voo do espírito que nós temos que libertar, né? Aqui está sendo gerada uma vida, e essa vida ela precisa vivenciar as questões do espírito. Essa águia demonstra isso para a gente quando ela carrega no bico uma cruz, que representa o quê? A fecundação, né? Do primeiro arcano com o segundo arcano, que gera o terceiro, que gera ela, que gera esse espírito que precisa desabrochar. A partir do arcano 3, o arcano 4, o imperador, nós vamos ter novos caminhos para seguir, né?
A águia segura no bico essa cruz de braços iguais, indicando que o nascimento é consequência natural da união do princípio ativo masculino e o princípio passivo, o feminino. A figura da mulher grávida sentada em um cubo sobre a terra, apoiada num crescente lunar e banhada na luz do sol e da lua, transmite-nos a ideia clara da gestação, consequência da união das polaridades positiva ao sol e da negativa, não que seja ruim, da lua no plano físico, no cubo. Ela está sentada num cubo que representa o nosso plano físico. Em 9 lâminas dos arcanos maiores, nós encontramos esse cubo representando a importância de nós estarmos aqui encarnados, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo físico, do nosso corpo etérico, do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. E como cuidar dele? Né? E como cuidar dele. No Guia do Aprendizado Espiritual, que é um dos livros que nós estudamos, vem toda uma trajetória, tudo aquilo que a gente pode proporcionar a nós mesmos, porque nós somos, né, esse tudo. Né? O verde suave de seu manto transmite a sensação de um equilíbrio consequente da elevação espiritual, né? Porque ela carrega aqui esse escudo que o que é o escudo? É aquilo que te protege, né? Aquilo que você segura na certeza de que aquilo ali vai te ajudar a ir adiante, né? Então, são todos esses registros que a gente vai vivendo, que fica registrado no espírito, que é ele sim que é imortal, que é ele sim que é semelhança do Pai, e que é ele sim que vai ter essa morada na casa do Pai, né? E funciona como escudo protetor, oferecendo poder proveniente do amor, cetro com o símbolo de Vênus. E vocês viram como o amor hoje é uma palavra-chave, né, para a gente. Então, a gente pode sair daqui com uma palavra-chave, amor. Os nomes deste arcano Isis Urânia, Vênus Urânia, ou seja, Vênus do universo, Vênus cósmica, Físicis a natureza. Quem ama está em comunhão com a natureza. E essa lâmina traz para a gente que esse sentimento é um sentimento que precisa crescer em cada um de nós, cada etapa da nossa evolução. Então, vamos agora ler a mensagem da Imperatriz e refletir em tudo aquilo que já foi mencionado na leitura da lâmina. Querer o possível é crê-lo já. Querer o impossível é preparar sua própria destruição. Espera o sucesso das tuas empresas ou esperanças, juntando a fértil atividade à retidão do espírito, que fecunda as obras. Agora, o discurso da Imperatriz. Homem, une-te à força divina, une-te através da tua vontade à providência do Pai. Vencerás a fatalidade, ultrapassarás a força do karma e alcançarás a realização. Homem, utiliza a tua consciência como diretriz em tuas decisões. Tu promanaste do seio fecundo da natureza pela vontade de Deus, e isto te oferece, como herança, o poder sobre as circunstâncias da vida. Não ouses, no entanto, dissociar-te de Deus, pois certamente serás derrotado e colherás a dor e a morte como consequência. Em meu ventre pulsa uma vida. Sou protegida pelo escudo que o Espírito liberto me oferece. Empunho o cetro do poder gerado pelo amor. Sou banhada pela luz do sol e da lua. Sou Ísis celeste. Sou a natureza. Vocês perceberam que nesse discurso dela, ela trabalha essa questão do triângulo. Eu acho que fica para a gente rever o discurso da Imperatriz,
de ver o que que ela fixa. Se é o discurso dela, vamos dizer, seria assim o item que ela quer que a gente preste mais atenção, porque são muitas informações na lâmina, correto? Mas se nós sairmos daqui pensando nessa união com Deus, não olhar para trás, olhar para frente, ser criador, ser criatura, porque ela está criando, ela está gerando, é isso que ela quer de nós, que a gente crie uma nova vida, né? Eu achei muito lindo esse discurso. A gente se olhar com mais amor. Amemo-nos, cuidemos da nossa saúde, da nossa alimentação, dos nossos pensamentos, das leituras que fazemos, das conversas que temos, né? Do nosso comportamento. Precisamos despertar isso a cada instante em nossas vidas. Aonde eu quero chegar? E é dessa forma que a gente vai encerrando a reunião de hoje. Vamos fazer a nossa prece final e que vocês possam sair daqui com interrogações, porque isso é bom. A gente se questionar, querer encontrar novas respostas, novos caminhos, né? Mudar, né? A mudança às vezes dói, mas ela é necessária, né? Então vamos fechar os nossos olhos e visualizar aquilo que a gente deseja representar em nossas vidas. A vida é nossa, nós temos o livre-arbítrio, como o pai falou, mas que nós usemos a nossa capacidade emocional e mental de criarmos um mundo melhor para nós, que consequentemente irá reverberar em todo o universo e todo o planeta Terra se sentindo envolvido nessa luz do amor, inspirando essa luz, fortalecendo os nossos corpos, lembrando que o amor nos fortalece, o amor nos direciona. Nos colocamos gratos a essa espiritualidade que nos acolheu na noite de hoje, que possamos estar sempre conectados com a presença de Deus na vida da gente. Que a paz se estabeleça em nossos corações, que sejamos seres sempre felizes, com a capacidade de levar essa felicidade ao outro, e graças a Deus.